Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade de conhecer. Eu não conheço poucos aqui. Talvez um de vocês me conheça também. Meu nome é Cláudio Gelati. Eu trabalho atualmente principalmente no Hospital das Clínicas, da UFMG. Sou professora adjunta do Departamento de Cirurgia da mesma universidade. E a gente foi convidado aqui para trazer a nossa experiência de 10 anos, esse ano, em transplante de coração na nossa instituição. Então, qual seria, primeiro vamos nos situar aqui, né, em relação aos transplantes, e não há como falar em transplantes sem falar em doação de órgãos. Então, o cenário que a gente observa hoje no Brasil é meio desalentador no que diz respeito às doações. A gente observa que o número de doadores efetivos por milhão de população, vocês podem observar aqui que nós, em Minas Gerais, somos um dos estados que menos doam órgãos, a despeito de várias campanhas ainda serem conduzidas no momento. Nós temos que mudar esse cenário, com certeza, porque o número de pessoas que estão nas filas, hoje em dia, de transplante de órgãos, não só de coração, mas de todos os órgãos, é absurdo. E o número de notificações é apenas de 31 notificações por milhão, que, por exemplo, na Espanha, que é hoje em dia o país modelo, né, que mais doa no mundo, é por volta de 100. Então nós estamos muito atrás. Veja que o número de transplantes de coração ele vem crescendo no mundo, mas nos últimos 5, 10 anos ele estabilizou, atingiu um platô e não cresce muito mais que isso no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Mas nós aqui no Brasil temos essa característica dos estados. Veja, São Paulo, né, o estado que mais faz transplante de coração atualmente. No ano de 2012 ele fez 78 transplantes, que dá 1,9 transplantes de coração por milhão de população. Nós aqui em Minas Gerais somos atualmente 2 serviços que realizam esse procedimento, o Veício Roxo do Hospital das Clínicas. Realizamos 30 transplantes em 2012, o que dá 1,5 transplantes por milhão. E o Ceará é o exemplo do Brasil, e infelizmente nos últimos 2 anos houve uma queda absurda por mudanças da política do Estado, mas ele chegava a 3,3 transplantes por milhão. Então, uma sobrevida média de 2 anos de 71%, nós vamos ver o que isso significa mais para frente. Quando indicar o transplante cardíaco? Como vocês já devem saber, ter estudado, né? Nós indicamos aquele paciente que está com uma cardiopatia terminal refratária ao tratamento clínico, quer dizer, sem possibilidade de outros tipos de tratamento. Lembrar sempre que o transplante cardíaco é atualmente o tratamento mais eficaz e definitivo para a insuficiência cardíaca congestiva em fase terminal. Esse paciente tem que apresentar-se na classe funcional 3 ou 4, ele varia muito essa classe funcional, a dependência do tratamento oferecido, e esse paciente tem uma expectativa de vida inferior a 1 ano. Nós costumamos dizer que a gente troca a estatística do nosso serviço. O paciente, quando ele entra na fila de transplante de coração, ele tem uma chance de morrer naquele ano de 80% a 90%. Se ele recebe o coração, essa estatística inverte. Ele tem uma chance de sobreviver de 80% a 90% naquele ano. Então, alguns me perguntam, vale a pena fazer transplante? Essa é a resposta. Os diagnósticos mais frequentes nos quais a gente realiza transplante, esses são dados tirados da International Society for Heart Lung Transplantation de 2014, são os dados mais recentes. Principalmente, veja só, nesse período até 2013, a miopatia ou miocardiopatia era o diagnóstico mais frequentemente que acometia os pacientes com insuficiência cardíaca, eram submetidos a transplante, seguido da doença coronária. Esse também é o período semelhante, nós vemos que não mudou muito, né, o tipo de diagnóstico. Nós aqui em Minas Gerais temos um cenário completamente distinto, e nós vamos mais para frente falar sobre isso. Nós estamos aqui observando agora, no que diz respeito à Europa, América do Norte e outros locais, e quais são os diagnósticos mais comuns por era. Né?
E veja que a miopatia ela tem uma faixa muito significativa e a doença coronária vem em segundo plano, independente se na Europa ou na América do Norte. Então, as indicações principais, você tem à sua frente um paciente com insuficiência cardíaca grave, refratária, ele, como indicação para transplante classe 1 seriam esses doentes que têm uma insuficiência cardíaca refratária a drogas, normalmente estão tomando inotrópicos positivos, internados no hospital, ou eles estão sob a assistência de suporte circulatório mecânico. Isso é muito comum hoje nos Estados Unidos. Raramente um paciente vem de casa para fazer transplante. Se ele vem de casa, ele está com um dispositivo de assistência ventricular, um LVAD, Left Ventricular Assisted Device. Nós aqui no Brasil só implantamos o LVAD de forma anedótica. Não sei se vocês têm experiência com isso, já ouviram falar. Um exame muito importante que nós realizamos nos pacientes candidatos a transplante de coração é o consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo de pico. Esse número é um número mágico. Abaixo desse número aqui de consumo de oxigênio, nós indicamos o transplante de coração. O que significa que esse paciente tem uma chance de morte naquele ano de mais de 90%. Ele está extremamente grave e limitado. Então ele pode entrar na fila de transplante. Nós já realizamos transplante nessas duas situações. O paciente que tem uma angina refratária, não há como oferecermos outros tipos de tratamento. Nós já realizamos esse tipo de transplante. E aquele paciente com arritmia refratária. Também a gente já realizou alguns transplantes nessa situação, dramáticos. Normalmente o paciente tem um CDI, o CDI não para de dar choque no paciente. O paciente pediu para desligar o CDI, nós tentando mantê-lo vivo para fazer o transplante. E aquele paciente com classe funcional 3 e 4 persistente, a despeito de todo o cuidado. Aquele paciente que começa a se internar frequentemente, 2, 3, às vezes 5, 10 vezes no ano para tratar a sua insuficiência cardíaca. Essas indicações são indicações classes 2 e classe 3. Veja só, aquele paciente que apresenta um teste de caminhada muito baixo, né, assim, menor que 300 metros em 6 minutos, nós também podemos aventar a necessidade de um transplante de órgão, um transplante de coração. Aquele paciente com um VO2 de pico entre 10 e 14, ele fica numa faixa cinzenta, numa zona cinzenta, que nós temos que analisar. E aí o heart team, né? O heart team, mais uma vez, é muito importante na discussão desse tipo de paciente. Nós não realizamos transplante de um paciente com apenas a disfunção sistólica isolada e se ele não está com uma terapêutica utilizada. Hoje em dia vocês vão observar frequentemente ali nos seus consultórios o paciente chegando tomando menos remédio do que deveria tomar. As pessoas têm muito medo de dar diurético e dar beta-bloqueador para os pacientes. Lembrando que o beta-bloqueador na fase crônica, aquele paciente que chega no hospital e está descompensado, normalmente as pessoas querem dar, não, nesse momento você tem que tirar o beta-bloqueador e o que ele está precisando é de inotrópico positivo. Tem que salvar a vida do paciente naquele momento. Então foi o que eu disse, aquele paciente com um VO2 máximo menor que 10, a chance dele falecer naquele ano é muito significativa, então nós temos que indicar e colocá-lo na fila de transplante cardíaco. Dentre as contraindicações que estão cada dia ficando mais raras no nosso meio, os transplantadores estão ficando muito corajosos, a gente sempre tem um pé atrás com um paciente com uma resistência vascular pulmonar elevada. E esse é o número 5 unidades Wood que nós contraindicamos o transplante cardíaco. Vocês sabem bem que ao implantarmos um coração normal, um paciente com uma resistência vascular pulmonar tão grave, o ventrículo direito fale na mesa de cirurgia e o paciente, se não houver suporte circulatório mecânico naquele momento, ele vai morrer. Então, se ele tem 5 unidades Wood no pulmão e após as provas farmacológicas, um vasodilatador, niprid, o óxido nítrico, não cai essa resistência vascular pulmonar, inicialmente nós contraindicamos o transplante. Ele tem que ir com um tratamento dessa hipertensão pulmonar ou um implante de um dispositivo de assistência ventricular para que essa resistência caia e a gente possa indicar o transplante cardíaco. Essa situação aqui, está aqui colocada, doença cerebrovascular periférica grave. Muitas vezes a gente contraindica, mas vou te falar que
os transplantadores hoje em dia, os clínicos estão muito corajosos, eles têm indicado para nós cada dia mais pacientes com comorbidades. Agora, isso aqui não dá. Doença psiquiátrica e dependência química, como o time é multiprofissional, ele precisa ser muito bem visto pelas pessoas que nos dão apoio do ponto de vista sócio e nutricional e psicológico. Se o paciente tem uma doença psiquiátrica, não dá para realizar o transplante. Ele vai perder esse órgão. Lembro bem do segundo transplante que nós fizemos no Hospital das Clínicas. O paciente viveu muito bem 6 anos e um belo dia ele resolveu parar de tomar imunossupressor. E morreu. Quer dizer, faltou um pouco de apoio, faltou de análise, e é complicado. Os pacientes são pacientes difíceis, né? E eles dependem de um acompanhamento médico, psicológico e hospitalar. Todas essas aqui são contraindicações relativas. Paciente acima de 70 anos, já fizemos vários, mas está lá colocado nos guidelines, nas diretrizes. Né? Obesidade mórbida, já fizemos pacientes obesos, não diria mórbido, mas bem obesos, independente dessa condição, nós realizamos o transplante. Infecção ativa é mais complicado, mas às vezes você trata poucos dias depois, controla a infecção e faz o transplante. Neoplasias, depende, nós temos que pedir a ajuda da oncologia para que ele possa nos nortear nesses casos. Né? Inclusive a AIDS, nos Estados Unidos mesmo existem filas de transplante para AIDS. Então é uma contraindicação relativa a esse procedimento. O grupo que trabalha com o cirurgião, porque quem faz transplante trabalha em equipe. Aliás, cirurgia cardiovascular trabalha em equipe. E não é diferente no grupo de transplante, talvez seja ainda mais elaborado o número de pessoas que trabalham juntos, grupo nutricional, fisioterapia, odontologia. Os pacientes são todos avaliados do ponto de vista odontológico, ginecológico, urológico. Quer dizer, esse paciente passa por um screening realmente muito significativo e importante para que possa ser indicado com segurança. Bom, veja como eu falei inicialmente, o número de transplantes na década de 70 e 80, ele iniciou uma ascensão, chegando ao máximo aqui em 1994, quase 5.000 transplantes no mundo, né? E ele atinge um platô de 3.400, isso depende, isso varia de tempos em tempos, depende de algumas condições específicas de cada país. Por ano, veja só que na Europa, em outros países, na América do Norte, ele se mantém também agora, no final, e não aumenta mais. Veja que na Alemanha, por exemplo, está existindo uma queda no número de transplantes cardíacos. As pessoas fazem muito mais coração artificial do que transplante de órgãos. A população é mais velha, eles têm um preconceito enorme lá em relação à doação hoje em dia. Houve vários problemas de ordem legal com o transplante cardíaco, especificamente na Alemanha. Então, o número de transplantes lá caiu bastante. Entretanto, nós aqui estamos nesse nível. Existem apenas 12 serviços no mundo que fazem entre 30 e 39 transplantes cardíacos. Nós nos colocamos nesse nível. Temos muito orgulho disso, mas é um trabalho árduo. Olha, esse ano, por exemplo, nós já fizemos 25 transplantes de coração. Ano passado fizemos 32. Esse é um número muito grande para o nosso meio, para a gente poder realizar isso sozinho. E apenas 2 fazem mais de 75 transplantes por ano, aqui incluídos Cleveland Clinic e Stanford University. A maioria dos nossos receptores é um pouco mais jovem, está mostrado nesse quadro aqui, publicado na Journal Lung Transplantation em 2010. Veja que os americanos, os europeus, eles estão na faixa de 50 e 59 anos. O nosso grupo é um pouco mais novo, pela característica que nós temos no país. Já devem ter estudado, Norman Shanway foi o grande idealizador e o pesquisador que trabalhou com o transplante de coração em cães. E ele teve lá um desenvolvimento, morreu em 2006, recentemente. A pesquisa no transplante cardíaco ela foi muito significativa, principalmente quando o pessoal começou a trabalhar na parte de imunossupressão. Vários prêmios Nobel surgiram do trabalho no transplante. Mas não foi ele que fez o primeiro transplante. Essa história todos conhecem, né? O Christian Barnard trabalhava
com o Chamo e aprendeu muito sobre transplante cardíaco. Ele era da África do Sul, mudou para lá e chegando lá ele fez o primeiro transplante cardíaco no mundo. O paciente viveu pouco tempo, porque a imunossupressão ainda estava se iniciando. Mas Stanford, na pessoa do Chamo, ele continuou as pesquisas e o Christian Barnard foi sair nas capas das revistas. Ele virou um bom vivente. E Stanford continua pesquisa em transplante até hoje, né? O hospital modelo nessa área. Veja que na década de 80, então, a procura de órgãos à distância se desenvolveu demais. Lembro bem que, quando eu estava em Miami, no meu pós-doutorado, a gente ia para Porto Rico buscar coração. Ia para Pittsburgh, de Cleveland. Então, os Estados Unidos têm muito essa característica. Nós, no Brasil, ainda não, nós estamos aprendendo isso, mas nós mesmos não saímos muito para buscar coração à distância. E esse médico Philip Caves, em 1973, desenvolveu a biópsia endomiocárdica, que foi muito importante para a análise das rejeições no coração. Mudou a história do transplante cardíaco. Não podia deixar de falar para você sobre o doador de órgãos. Todos nós que vamos fazer transplante aprendemos tudo sobre o receptor. Mas nos esquecemos, como toda a comunidade científica também o faz, do doador. E o doador é fundamental para o transplante, principalmente de pulmão e de coração. Tem que ser um doador bom. O que é um doador bom? Bem cuidado. Se está anêmico, dá sangue. Se está infectado, trate. Pressão tem que ser mantida de forma adequada, com o menor uso de vasoconstritores possível. Tratamento hormonal é fundamental. E por que isso é tão importante? Veja qual é a principal causa de mortalidade num paciente que é submetido ao transplante cardíaco. Está em verde aqui. Falência de isquemia. Se o coração não está bem preservado lá no doador, você pode até fazer um bom transplante, mas o paciente não sai da mesa de cirurgia, porque ele vai ter uma falência de isquemia. Então, nos primeiros 30 dias, essa é a maior causa de morte. E ela se mantém até mais ou menos 3 anos. Não é algo que fica só no começo, não. Então, a falência de enxerto não é algo que acontece apenas na hora do transplante, mas ela também se estende no período de 1, 2, 3 anos depois disso. Depois que vêm as doenças malignas, as infecções. Mas lembre disso, a insuficiência de enxerto, a falência de enxerto é algo muito significativo. Vários trabalhos já foram publicados e mostraram isso. Esse outro aqui, em 2005, também mostrou que a principal causa de morte era a falência primária do enxerto. E ela acontece na hora que você está terminando o transplante. Vamos sair de circulação extracorpórea, o coração não bate. Nossa, mas preservei tão bem o coração. Fiz uma cirurgia maravilhosa, não sangrou nada, mas não importa, o coração não vai bater. Porque lá atrás, o grupo que cuida do doador não cuidou adequadamente desse paciente. Então a gente tem por rotina, isso a gente fez a partir de 2011, algo que mudou totalmente o nosso resultado no nosso serviço, foi buscar no MG Transplantes, que é a estrutura que faz a doação de órgãos, a distribuição dos órgãos, o tratamento hormonal do paciente, utilizando hormônio tiroidiano, corticoide e vasopressina, para que ele mantenha a noradrenalina em dose baixa. E também realizamos como protocolo o ecocardiograma em todos os pacientes para análise do coração. Teve criança de 16 anos, 22 anos, que nós dispensamos o coração por problemas cardíacos estruturais importantes, inclusive disfunção ventricular, insuficiência mitral. Então a gente tem que fazer, não adianta ir lá pegar um coração sem você conhecer o ecocardiograma. Hoje em dia, a beira do leito é a coisa mais simples do mundo, né, ser realizado. É importante chamar, esse é o protocolo nosso que nós realizamos hoje em dia de todos os doadores de órgãos. É importante que saibam disso. Os doadores, eles têm ficado cada dia mais velhos, principalmente na América e na Europa. Aqui no Brasil, eu costumava dizer que a gente tinha o melhor e o pior doador. O melhor porque é um indivíduo mais jovem e que não tem doença nenhuma, mas o pior porque ele era mal cuidado. Felizmente agora a gente mudou muito essa situação e os hospitais acabaram entendendo sobre a doação no nosso estado e têm cuidado muito mais do doador. A partir do momento que existe um gatilho e existe um coração disponível, nós temos uma fila hoje em dia com 50 pacientes esperando transplante de coração. Nós então deslocamos um grupo para a retirada do coração enquanto o outro fica
para cuidar do receptor. Esse período de isquemia fria, que é no momento que a gente tira o coração do doador e implanta, é de 4 horas. Deveria ser de 4 horas, né? Ou até 4 horas. Então esse é um coração já retirado, pequeno, e essa pinça está passando no eixo das cavas. Por rotina, nós colocamos uma fita cardíaca aqui para nos orientar, e aqui é o átrio esquerdo, essa pinça está passando nas veias pulmonares. Nós unimos as veias pulmonares, fica um átrio grandão esquerdo, é onde será feita a primeira sutura. Isso na dependência do tipo de técnica que cada serviço vai usar. Nosso serviço sempre usou a técnica uniatrial bicaval, ou seja, átrio esquerdo, cavo superior, cavo inferior. Mas eu vim de um grupo, que é o Instituto Dante Pazanese, onde eu fiz minha formação, que fazem bicaval bipulmonar. É uma técnica bem interessante, porque preserva muito o átrio esquerdo. Então diminui bastante também as arritmias, mas existe um problema sério, que é o sangramento. Ao realizarmos a sutura nas 2 veias pulmonares, essa interna aqui, ó, se sangrar, nós não temos acesso mais. Então nós, por rotina, fazemos uniatrial bicaval. Esse é um coração de um paciente típico nosso, chagásico, grande. Nós vamos entrar em circulação extracorpórea, realizamos a cardiectomia. Então veja que na técnica bipulmonar, as veias pulmonares estão aqui. No nosso caso, nós deixamos um cuff do átrio esquerdo. E realizamos a canulação bem alta da cava superior e da cava inferior. Então essas são as suturas. É uma cirurgia que tem alguns detalhes técnicos, mas são suturas grandes. Não são suturas, pode dizer, coronarianas. É uma sutura grande de ser feita, que não é muito difícil, vamos dizer assim, de ser realizada. Essa técnica utilizada por nós, a bicaval e a uniatrial, ela proporciona pequeno número de insuficiência mitral, quase não tem uso de marca-passo, então é uma técnica bem tranquila de ser realizada e eu recomendo. Só para demonstrar novamente, nós injetamos na hora da cardiectomia uma solução que atualmente usamos custodiol, já usamos Celsur, usamos custodiol. Esse coração é colocado em gelo e é transportado para a instituição onde será realizada o implante do órgão. O tempo de isquemia médio, em diversas regiões, ele é diferente. Veja que na Europa é comum termos o tempo de isquemia menos de 2 horas, 120 minutos. É o que nós conseguimos aqui também na nossa instituição, já que a gente tira um coração do João 23 e leva para o Hospital das Clínicas. É muito simples. A isquemia é bem pequena. Isso favorece os resultados também. Mas veja que nos Estados Unidos, eles têm um tempo de isquemia um pouco maior, porque eles viajam muito para a capital. A diferença é brutal. Nos Estados Unidos se faz 2.400 transplantes por ano. No Brasil, em média, 300. Então nós estamos 10 vezes menos do que os americanos. E é brutal também a diferença entre os corações. Veja o coração retirado e o coração a ser implantado. Muitas vezes existe uma desproporção ali na cavidade mediastinal, e esse é um dos problemas que a gente enfrentou no início, e existia muito derrame pericárdico no pós-operatório. Resolvemos isso fazendo janelas pericárdicas e, infelizmente, não temos mais esse tipo de problema. Mas veja que o coração é gigantesco, o pequeno coração será implantado. Bom, essa é a técnica clássica que Stanford parece que é o único serviço hoje em dia que ainda faz, que é as biatrial. Ou seja, você liga a cava superior do doador, faz uma secção no átrio direito e sutura. Átrio direito, átrio esquerdo. Realmente é uma técnica que distorce muito o coração, distorce muito a válvula tricúspide. Então a possibilidade de ter insuficiência tricúspide, de problemas de ritmo é muito grande. Muitas vezes no eletrocardiograma você vai ver lá 2 ondas P's, interessante. Uma sutura chuleio simples, essa é a técnica que a gente usa, que é a uniatrial. Normalmente a gente retira a auriculeta esquerda do receptor, ela serve apenas de ponto de referência. E aí suturamos de forma continuada. Essa canulação da cava inferior, não sei, cada um tem de um serviço, mas nós temos uma mania de canular bem próximo da reflexão diafragmática, porque a gente aprendeu isso no transplante. Então o cuff da
veia cava inferior, a gente deixa pequeno mesmo, não temos muito medo da cava inferior mais não. Mas no início a gente tinha, porque a cava inferior é perigosa. Né? Então a estrutura simples, o chuleio simples, aqui vocês podem observar já a cava superior sendo realizada, a gente fica muito atento para a cava superior, porque depois ali, por ali vai passar a pinça de biópsia, né? Então já houve relatos na literatura de estenose dessa cava, estrutura muito apertada, e houve dificuldade da pinça de biópsia passar por ali. Aqui novamente uma imagem da cava superior sendo realizada. Aqui a pulmonar e em seguida a aorta. Essa é a visão do cirurgião. Então, veja que fica muito anatômico, né? O ato direito do doador, a cava já feita, artéria pulmonar. Tem alguns serviços eles fazem primeiro. O coração chegou, faz a artéria, a aorta primeiro, solta a pinça e deixa o coração batendo e vai fazer o resto. Nós não preocupamos muito com isso, porque a nossa isquemia é curta, mas se chegar um coração distante, com isquemia muito longa, é uma técnica que pode ser utilizada. Faz o ato esquerdo, a aorta, solta a pinça da aorta e o coração já começa a recuperar, a bater, quer dizer, a isquemia sua vai diminuir muito. Depois, em seguida, você faz as outras estruturas. É um pouco mais complexo, um pouco mais chato. A estrutura da aorta, chuleio simples. Deixa eu passar o filminho. Não vai passar. Aqui é o filme de um transplante. A gente filma, mas a gente pode passar no final para vocês. Em relação à imunossupressão, o mundo tem usado algo semelhante. Cada dia que passa eu vejo que as drogas, cada um tem um protocolo, mas elas vão chegando nas três principais drogas, que são ciclosporina ou tacrolimus, o micofenolato de mofetil e corticoide. E, por volta de 6 meses depois, a gente consegue tirar o corticoide de praticamente todos os pacientes, então ele se mantém com ciclosporina ou tacrolimus e o micofenolato de mofetil. Varia de tempos em tempos, de serviço para serviço, mas é mais ou menos essa a imunossupressão. E as biópsias endomiocárdicas são feitas de 2 semanas após o transplante, 3 semanas e 1 mês, ou seja, o paciente fica, ou deveria ficar próximo de você naqueles primeiros 30 dias. Nós deixamos atualmente o paciente internado só para fazer biópsia. Então ele faz as biópsias, se não houver nenhuma rejeição ou rejeição pequena, nós mantemos, damos alta para esse paciente ou não, se precisar tratar, nós tratamos. Então com 1 mês ele faz uma biópsia que é determinante se ele vai poder ir embora para casa ou não. E aí ele volta com mais 6 meses para fazer uma nova biópsia. Após esse período, ele é acompanhado apenas clinicamente, com cintilografia, com ecocardiograma, não realizamos mais biópsias endometriais, inclusive ressonância. Do ponto de vista de morbidade, o que acontece com os pacientes que recebem essa quantidade de imunossupressor é notório. Veja só que no período de aproximadamente 10 anos, praticamente todos os pacientes ficaram hipertensos. Todos esses transplantados ficaram hipertensos. Uma boa parte teve disfunção renal, ou seja, uma creatinina e o clearance pior, creatinina mais alta. Uma boa parte ficou com uma hiperlipidemia, ou seja, tem que tomar antilipemiantes, isso é comum. Uma boa parte, chegando a 40%, em um período de 10 anos, ficou diabético por causa dos imunossupressores. E uma boa parte teve o que a gente chama de vasculopatia do enxerto, que é o que vai acometer esses pacientes no período crônico, de doença crônica, que vai lesar as coronárias por volta de 10 anos depois. É a chamada doença vascular do enxerto. Realizamos agora esses dias um retransplante no paciente que 3 anos depois estava com uma doença vascular do enxerto gravíssima. Eu até dei entrevista na televisão. Então veja o cenário que nós temos hoje em dia nos Estados Unidos. Lembrem, faz 2.400 transplantes por ano nos Estados Unidos, mas tem 6.000 pacientes na lista de espera. Nunca vai bater isso. Nunca nós vamos ter o número de doadores igual ao número de receptores. Sempre vai ficar aquém. Veja que existem 2.000 corações disponíveis por ano nos Estados Unidos e 4.000 transplantes no mundo. A mortalidade na lista de espera deveria ser o que a literatura recomenda, por volta de 15%.
Mas a nossa aqui atualmente bate 50%, porque nós não conseguimos doadores, por conta da nossa característica mesmo nacional. Veja que 30% dos pacientes que são submetidos a transplante cardíaco nos Estados Unidos, e essa porcentagem está cada dia aumentando mais, eles estão com algum suporte mecânico. Balão intraórtico, que eles praticamente estão abandonando, ECMO, dispositivo biventricular pulsátil, e principalmente o ventrículo artificial. Então, o paciente começa a entrar numa fase de declínio da insuficiência cardíaca, não existe um coração para ele, ele é então implantado um EVER para que ele possa esperar em casa o seu transplante. Ou seja, ele melhora o pulmão, melhora o rim, e aí recebe o transplante numa condição melhor. No nosso meio aqui, praticamente 70% dos nossos pacientes estão internados tomando dobutamina, muitas vezes nora, entubado com balão. Nesse momento sai um coração para ele. Aí nós estamos nessa situação para realizar o transplante. Bom, as características então dos receptores. A maioria está em ventilação mecânica, tomando inotrópico, com dispositivo de assistência ventricular. Veja o que tem acontecido com o EVER, como eu falei. Nessa década, né, nesse período de 2006 a 2013, 30% com EVER implantado nos Estados Unidos. De novo, gráfico mostrando a quantidade de pacientes sendo suportados com o dispositivo de assistência ventricular antes do transplante. Não é a nossa realidade. E nós temos que ter atenção para esse fato. De novo, principalmente o EVER, porque os outros estão caindo em desuso, né? Cada dia mais. EVER, mas EVER, né, que seria o dispositivo de assistência por ventrículo direito e esquerdo, o resultado é muito ruim. Se você está nessa situação, ou surge um coração, porque fazer uma assistência biventricular não é uma coisa muito boa que a literatura tem mostrado para nós. Bom, aí, como eu disse, nós já comentamos sobre isso, a idade dos doadores tem crescido ao longo do tempo. Não é a mesma realidade que nós vemos aqui, apesar dos nossos doadores serem muito jovens, mas isso é uma realidade que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Se tiverem dúvida, por favor, a gente vai conversando aqui, mais uma conversa do que uma nova. O que nós temos observado em relação à sobrevida do paciente, que é uma grande curiosidade, todo mundo me pergunta, quanto tempo o paciente vai viver depois de um transplante? Então veja que no período de 10 anos, aproximadamente 50%, isso de uma forma geral, os pacientes estão vivos. Só isso. Lembre que 90% estariam mortos em um ano. Então essa é uma sobrevida, assim, que eu considero fantástica. Né? Essa é uma curva de Kaplan-Meier de sobrevida relacionada à idade. Ou seja, quanto mais velho nós fazemos o transplante do paciente, aquele de 70 anos, por exemplo, pior, obviamente, é a sobrevida do paciente ao longo do tempo. E isso no Brasil, o primeiro transplante realizado aqui no Brasil foi em 68, pelo professor Zerguini, 17º no mundo, ou seja, praticamente um ano depois que o Christian Barnard fez lá e fez aqui. Hoje em dia, isso muda muito, nós temos 30 equipes ativas no Brasil. Ativas não significa que estão fazendo transplante, ou que estão fazendo com um número adequado de transplantes. O número adequado é o que o MEC recomenda, de aproximadamente 10 transplantes ano. Menos que isso, o grupo não adquire experiência no manejo e no tratamento desses pacientes. Em 2008, esse dado já está antigo, foram realizados 200 transplantes, e isso cresceu um pouco, porque várias equipes se interessaram em realizar transplante cardíaco no Brasil de novo. Alguma política nessa história houve, remuneração do SUS que melhorou, interesse de grupos específicos, e houve esse crescimento. Mas esse crescimento não se mantém, porque as pessoas começam a fazer e desanimam.
Começam a fazer exame, faz 5, 6, 10, vê a dificuldade que é você ter um ambulatório absolutamente lotado desses pacientes, porque uma vez que você faz transplante num paciente, esse nunca mais vai abandonar o serviço, ele é eternamente seu. Qualquer dúvida que ele tenha tido, sabe o seu nome, o nome de sua filha, ele te conhece totalmente. E aqui é um dado de 2008, nós sempre, aqui em Minas Gerais, representados muito mais pelo Hospital das Clínicas, mas também o Felício Roxo, estamos aqui batendo entre segundo, terceiro, quarto lugar. Assim, sempre, iniciamos nosso serviço em 2006, estamos aí com 30, 28 transplantes por ano. Então veja o que tem acontecido aí com os transplantes. Isso foi em 2008. O transplante de fígado cresceu porque várias equipes iniciaram o seu trabalho, e o governo deu incentivos financeiros. O coração nessa época ainda estava com uma curva que a gente chama bem estável. Né? A partir daqui houve um pequeno crescimento. Nessa época eram 200 transplantes por ano. Hoje, mais ou menos 280, 300 transplantes por ano. Então, de novo, maior causa de morte, falência primária do enxerto. E do ponto de vista geral, como eu disse inicialmente, 88% dos receptores deveriam estar vivos se o serviço é um serviço competente, é um serviço que presta um bom serviço, deveriam estar vivos após um ano. Esse deveria ser o benchmark, que é isso que os Estados Unidos busca e a maioria dos serviços tem. No Brasil, dados publicados antigos, nós não temos dados recentes sobre isso. O Dr. Bock, do INCOR, ele fez uma análise nessa época no Brasil. Eu acho que nessa época, inclusive, houve um desânimo completo depois que ele publicou esses resultados, porque ele mostrou aqui que a sobrevida em um ano dos pacientes era de apenas 66%. Lembra lá, deveria ser 88, 90%. E em 10 anos, que é de 50%, na Kaplan-Meier, no Journal of Transplantation, era de 32% no Brasil, nessa época. E a causa maior de morte era a infecção, não era a falência do enxerto. Mas ele também mostrou, nesse trabalho aqui, e deu uma grande contribuição ao mundo, que a sobrevida dos receptores chagásicos era melhor do que os outros receptores do nosso mundo. E Chagas, então, em Minas Gerais, é o que nós mais temos. Ainda nos Estados Unidos, muitos serviços não realizam transplante de pacientes chagásicos. Nos Estados Unidos tem Chagas, principalmente porque muitos brasileiros têm para lá. O brasileiro que chega lá chagásico, mas eles meio que contraindicam o transplante ainda. Eles não têm muita coragem de fazer transplante de paciente chagásico. Nessa época, existiam apenas 16 centros e a idade média do receptor era muito baixa, totalmente diferente do americano e do europeu, que é por volta de 50 anos. Nossa era 42. A maioria dos pacientes era do sexo masculino e a cardiomiopatia dilatada era a doença que mais acometia as pessoas que se submeteram ao transplante. Mas a doença de Chagas já aparece aqui, ó, em 2001, como algo muito significativo e muito prevalente. No HC, iniciamos nosso serviço em junho de 2006 e atualmente já realizamos 254 transplantes, sendo que mais da metade é doença de Chagas. 70% dos nossos pacientes estão internados usando inotrópicos no CTI ou na enfermaria. Esse dado é muito significativo. E nos últimos 24 transplantes, eu acabei realizando lá uma análise pequena, deu uma sobrevida em 30 dias de 90%, que nós consideramos extremamente adequado. Numa análise feita até 2014, a gente tinha lá que nessa época 80 a 90% dos pacientes era urgência. Raramente se tinha um paciente indo de casa para fazer o transplante de coração. A maioria do sexo masculino, que é compatível com a literatura, e a idade era aproximadamente de 50, a média 45 anos, mas era mais ou menos de 50, 55 anos. Chagas, responsável por 45% dos pacientes, mas a doença idiopática era significativa e isquêmica também. Mas a doença de Chagas é absurdamente prevalente no nosso meio. A curva de sobrevida
dividimos em 2 períodos, foi quando a gente iniciou o tratamento hormonal com isso vai até um trabalho com o tratamento hormonal no doador, né? E veja aqui que em um ano, em um ano a gente estava lá com 80% sobre, que é um resultado para nós extremamente significativo. E a sobrevida vem mudando ao longo das diferentes momentos que foram analisados aqui nos Estados Unidos. No período mais antigo, nós tínhamos essa curva de baixo aqui, né, que tinha uma sobrevida pior, e agora nós temos essa vermelhinha aqui, mostrando que a média de sobrevida vem a cada dia, a despeito da gravidade dos pacientes, que são cada dia piores, a sobrevida vem melhorando substancialmente. De acordo com o diagnóstico, a sobrevida também é diferente. A gente observa que a cardiomiopatia tem uma sobrevida diferente dos pacientes com doença coronariana, que tem uma sobrevida pior. Porque normalmente esses doentes têm outros problemas graves, né, de aterosclerose, periférico, cerebral. E a nossa sobrevida mostrando aí diferenças entre masculino e feminino, que é interessante. Muitos mostram a diferença, né, entre pacientes de sexo, né, e pacientes abaixo de 55 anos. E essa aqui que eu já mostrei para vocês, que nesse momento de 2011 até 2014, isso precisa ser atualizado, nós tínhamos no período de um ano quase 90% de sobrevida, quando a gente retira a mortalidade aguda por falência de enxerto, que é bastante importante. Isso eu já mostrei. Então é fundamental que vocês conheçam, saibam, ou já tenham ouvido falar, ou com certeza já ouviram, dessas técnicas, desses dispositivos que existem na literatura, né? Tem vários tipos, mas o princípio básico seria a captação do sangue do ventrículo esquerdo e a introdução do mesmo na aorta, ou descendente ou ascendente, fazendo como se fosse um bypass no ventrículo. Né? E o que nós podemos observar é que a radiografia do paciente é essa aqui. São implantes, o HeartMate é uma bomba centrífuga que é aqui implantada, né, na ponta do ventrículo e na aorta, e por aqui sai na pele, pelo driveline, o sistema de baterias. Ele vive muito bem. É interessante que os pacientes vivem muito bem. Nós temos alguns dispositivos novos, esse é um deles. É o hardware, né? O hardware ele é bem pequenininho, muito fácil de implantar e fica dentro da cavidade pericárdica. Né? Enquanto que o HeartMate nós temos que descolar muito o coração, então o sangramento é muito frequente, 30-40% dos pacientes sangram. O hardware é fundamentalmente fácil, né? Você faz uma bolsa e implanta esse dispositivo na ponta do ventrículo e depois faz uma anastomose na aorta ascendente, normalmente protege o coração, ou com pericárdio, ou com PTFE, para que você possa, ao realizar o transplante, não serrar, né, essa prótese no meio, isso já aconteceu. E ele também tem um driveline bem fininho, que é muito mais simples e mais fácil de sair na pele, e inclusive com menos infecções, com menos episódios de infecções. E os pacientes realmente têm uma qualidade de vida bem interessante, param de se internar, né? Vejam, por exemplo, essa figura aqui. Essa moça eu até a conheci e ela faz de tudo, né? Eles aprendem muito a cuidar do sistema todo. As enfermeiras são fundamentais nesse processo, porque elas ajudam, estão sempre presentes. O paciente vai praticamente toda semana no hospital. Esse paciente com o ventrículo artificial ele é mais complicado do que o transplantado. Ele tem que estar presente, muito próximo do médico e das enfermeiras, usando anticoagulantes, antiagregantes plaquetários. Tem que ter uma análise educacional, tem que aprender muito sobre a sua doença, conhecer muito. Né? Esse aqui é um churrasco feito com todos os pacientes que já receberam coração artificial. A boa parte deles, de forma definitiva, um senhor desses de 80 anos não vai receber um transplante. Então ele recebe lá o seu ventrículo artificial e vai viver, vai comer churrasco, vai trabalhar inclusive, e vai
ter uma vida, né? Vai se socializar, e hoje em dia nos Estados Unidos tem várias associações dessas pessoas. Então essa aqui está lá esperando o coração dela com o ventrículo andando de bicicleta e fazendo com que sua musculatura fique boa para que possa receber, quando sair o coração para ela, que ela possa receber de forma adequada. Com o rim bom e o ventrículo bom. Essa não é uma realidade brasileira, não é, definitivamente. Isso tudo começou com esse trabalho muito importante de 2009, que mostrou que na verdade iniciou-se com o LVAD pulsátil, comparado com o tratamento clínico. Após um ano de tratamento clínico, 23% dos pacientes estavam vivos, enquanto que os que estavam usando o ventrículo artificial, mais de 60% sobreviviam. E iniciou-se o trabalho com a máquina contínua. Então, hoje em dia, sabe-se que ao implantar uma máquina dessa, o paciente tem 90% de sobrevida em um ano. É a mesma sobrevida do transplante de coração. E isso está sendo conseguido não só com o HeartMate, mas também com o hardware. Com o hardware ainda melhor. Então, são novidades e nós temos que estar atentos a isso e fazermos também a nossa parte enquanto brasileiros, né? Já que o nosso governo insiste em não trazer essa tecnologia para nós. Qual o preço? Nos Estados Unidos custa $80 mil. Custava, né? Já caiu o preço. Custava $80 mil, já caiu o preço. Lembra que o ressincronizador também era muito caro. Quando o ressincronizador chegou no Brasil, raramente você via implantar um, de tão caro que ele era. Hoje em dia nós implantamos uns 3 por semana. Então, pelo SUS. Pelo SUS. E CDI, então? CDI hoje em dia você entrou na sala do cardiologista, você indica um CDI. Quando o CDI chegou no Brasil também era proibitivo. Hoje em dia está se implantando aí a Reveli o tempo inteiro no SUS. Então, se você não implantar o primeiro, vai ficar caro mesmo. Hoje em dia chega por volta de R$400 mil no Brasil. Porque tem imposto em cima, todo mundo quer ganhar e fica complicado. Então, precisa começar a fazer de forma continuada. Reginaldo, você tem custo real de cada transplante? Olha, tem vários trabalhos mostrando custo de transplante versus custo de coração artificial. Nos Estados Unidos é semelhante o custo. Semelhante. Isso na fase intra-hospitalar. Agora, depois é um problema o LVAD, porque o LVAD ele vai ter que voltar para o hospital praticamente em 15 dias. E esse custo? E as infecções? E as baterias? E os problemas com a máquina? E o transplante que ele vai fazer? Porque muitos deles não são terapia de destino, como esse senhor que vai ficar com essa máquina até morrer. Muitos deles são pessoas jovens, igual essa aqui, que vai receber um coração. Então ainda tem o custo do transplante futuro. Mas essas máquinas para nós é cara. Estive na Alemanha agora conversando sobre TAV. Numa manhã eu vi 6 TAVs. Numa manhã. Perguntei ao cirurgião, por que vocês fazem tanta TAV que não operam? Porque a cirurgia é muito cara. É o contrário do que a gente pensa. As próteses para nós são muito caras. As pessoas vendem muito caro aqui, então a gente não coloca a máquina por causa disso. E tem muito imposto em cima, então no momento não é uma realidade. Mas lá fora, é só você olhar esses dados aqui, mais de 6 mil pacientes implantados. Na Alemanha praticamente só se implanta coração artificial. Não se faz transplante cardíaco. O que acontece com o paciente depois de um transplante de coração ou depois de um implante de uma máquina dessa? Claro, ele fica descondicionado, ele já era antes, porque não tinha capacidade de fazer exercício. Então esse paciente ele tem que receber um apoio fisioterápico muito próximo no pós-operatório. E ele tem capacidade para fazer isso, inclusive jogar bola, ele tem uma vida quase normal, eu diria. Quase normal, mas muito melhor do que ele tinha antes. Então mais de 70% dos pacientes voltam a fazer alguma atividade do ponto de vista profissional, inclusive. Os que não querem, os outros 30% que não querem, mas poderiam estar trabalhando e contribuindo para a sociedade de novo. Né? Então o transplante ele é um processo, uma transplantação, tanto antes como depois. Nós temos que mudar totalmente a característica de vida do paciente. Alguns dos nossos pacientes tiveram que mudar de casa para receber o coração. E aí, nisso, o nosso governo ajuda muito. Muda de casa o paciente, porque se ele não tem lá um esgoto encanado, ele não vai receber o transplante. Então ele muda de vida mesmo para fazer
o procedimento. Mas a qualidade de vida, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente observa lá, a maioria deles vira cruzeirense, né? Porque eu sempre planto coração cruzeirense dos pacientes. Né? Mas vários voltam ao trabalho, mas existe uma oscilação emocional que os pacientes precisam, e os médicos e as pessoas que ajudam, né, os psicólogos, precisam entender isso aqui. Existe uma euforia inicial e depois uma fase de depressão. Porque ele passa por aquele momento ali e começa a pensar no doador. Então é um processo que realmente precisa de uma equipe multiprofissional para dar o apoio para o paciente. Mas o importante é esse aqui, ó. O futuro é incerto, mas há um futuro. Porque antes ele não tinha. Estava internado no hospital e ele não tinha a menor capacidade de sair do hospital. Como eu disse, ó, uma boa parte dos pacientes estão trabalhando, inclusive full time. Nos Estados Unidos, eu conheci um jogador de golfe que tinha recebido 3 corações. Jogava golfe profissionalmente, mas estava jogando. Nós brasileiros somos um pouco diferentes. Né? Então, como o transplante, lembrar, é uma transplantação. A cirurgia dura quanto tempo? Todo mundo quer pergunta para mim. Eu falei, mais ou menos 12 a 24 horas. E às vezes liga para a gente agora, o transplante vai ser amanhã cedo, vai acabar às 7 horas da noite. Ou liga 5 da tarde, o transplante vai começar às 2 da manhã, você só vai sair 5 da manhã, quer dizer, é longo, o negócio é complicado. Não é tão simples como possa parecer. Tá? Então é isso, espero ter contribuído com vocês com a nossa experiência e estou à disposição para alguma questão, se houver, conversar. Obrigado.